Olá pessoal, tudo bem? Na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre posse. É muito importante essa aula para que a gente não confunda muitos conceitos aí truncados entre o que vem a ser posse e o que vem a ser propriedade. Então, às vezes as pessoas falam assim, eu sou proprietário de determinado terreno e na verdade ele não é proprietário daquele terreno, ele é possuidor daquele terreno. Tá? Então há uma diferença aí. Nesse primeiro momento nós não vamos estudar propriedade, nós vamos entender o que vem a ser a posse, mas é muito importante que a gente entenda de maneira clara para que posteriormente, quando a gente for tratar de propriedade, fique bem evidente qual que é a diferença entre esses dois institutos. Tudo bem? Bom, gente, quando a gente fala de posse, é muito importante que a gente entenda o seguinte: posse é o quê? Posse é fato. Né? E aí vamos colocar a posse que seja para um objeto móvel, né? Que seja para um objeto imóvel. Como é que isso funciona, né? Então vamos pensar aí num determinado terreno, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Então vamos supor que Paulo ele tenha entrado num terreno e esse terreno estava abandonado. Esse terreno era de João, mas João já tinha abandonado o terreno, né? Não tinha nenhuma destinação ali aquele terreno, não tinha nenhum tipo de plantação, não tinha nada. O terreno estava abandonado por ali. E Paulo foi, invadiu aquele terreno de forma mansa, pacífica, ficou ali durante um bom tempo, construiu ali a sua moradia, né? E se instalou ali. E aí eu pergunto para vocês, será que Paulo, ele é proprietário desse terreno? Depois de um tempo aí, vamos supor que isso tenha sido desde 2010, né? Nós estamos em 2022. Será que Paulo agora, ele é proprietário desse terreno? Bom, vou dar um tempinho aí, né? Você pode dar uma pausa no vídeo para você pensar. Será que realmente, né, ele é proprietário ou ele é possuidor? Então, nós vamos focar aqui no conceito de posse, tá, gente? Quando a gente fala em posse, o que é importante a gente entender? Posse é fato. O que é isso? O que posse é fato? Isso significa o seguinte, que não adianta eu comprar um determinado terreno, comprar mesmo, com escritura pública, com registro público, e deixar aquele terreno em determinado local e nunca entrar naquele terreno de fato, né? Nunca ser o possuidor daquele terreno, porque quando a gente discute posse, em qualquer situação que a gente vá discutir posse, a gente tem que discutir a questão fática, ou seja, eu estive presente naquele terreno, quais as contribuições que eu fiz naquele terreno, né? Eu desenvolvi alguma função social daquele terreno ali ou não, ou de repente eu sou um proprietário que não exerce nenhum tipo de função social ali, um proprietário antissocial, que simplesmente tinha escritura daquele terreno, registro e tudo mais, mas que em momento algum, né, teve a posse de fato daquele terreno. Então, vocês conseguem compreender? Quando a gente fala, então, em posse, a gente não confunde posse com propriedade, tá? A posse é o dia a dia, é o fato, é você estar em contato com aquela coisa. Então, gente, no conceito de posse, o possuidor, o que ele vai fazer? Ele vai possuir algo como se dono ele fosse, tá? Então, ele vai cuidar daquela coisa como se dono ele fosse. Mas isso não é suficiente, né, para hoje, dentro da nossa moderna doutrina, apenas ser o possuidor, aquele que vai agir como se dono fosse. Não, é necessário ainda que ele dê uma função social, né, que ele destine uma função social para aquela coisa. Então, a gente precisa dessas duas coisinhas aí, entender que o possuidor é aquele que vai agir como se dono fosse. Além disso, é importante a gente saber que esse possuidor também vai dar uma destinação específica para aquela coisa. Ok, gente? Então, esse é o primeiro passo, a gente entender o que é posse e qual a diferença entre posse e propriedade. Não confundir aí uma coisa com outra, tá? As características a gente já falou aqui, né? Uma das características muito importante, toda vez a gente precisa ficar atento a isso, né? Saber realmente o fato, né? Se aquela pessoa ela tem aquele contato mais íntimo com a coisa, tá ali presente e tal. Então, posse é fato e ponto final.
Além disso, há uma situação também importante que a gente faça uma diferenciação nesse primeiro momento, para que vocês não confundam, né? Então, a gente já viu que posse é diferente de propriedade e agora a gente vai ver também que posse é diferente de detenção. Por que que posse é diferente de detenção? Porque a posse, como nós vimos, eu estou agindo em meu nome, né? Eu quero possuir algo, eu quero tratar como se eu fosse dona daquela coisa, mas em meu nome, para mim. Quando a gente fala na detenção, não é essa a ideia, né? Eu vou agir como se dono fosse sim, mas em nome de outra pessoa, tá bom? Então isso é muito importante para que a gente não confunda também detenção e posse. Vocês querem ver um exemplo mais clássico, né, que a gente tem aí para falar entre detenção? É o exemplo do caseiro. E que muitas vezes traz até uma certa dificuldade, uma celeuma, uma preocupação no mundo jurídico. Porque inicialmente o caseiro, gente, ele é detentor, mas ele pode passar a ser possuidor, dependendo da situação. Mais para frente a gente vai estudar essas características aí que pode fazer com que o detentor passe a ser possuidor, e isso vai dar problemas aí jurídicos. Nós vamos trazer jurisprudência para a gente conversar sobre isso. Mas hoje, o que é importante a gente saber? Que o detentor é aquele que vai sim utilizar, né, possuir algo como se dono fosse, mas agindo em nome de outrem, tá? Então, o caseiro fica aí esse exemplo para vocês. O que o caseiro faz? É aquele que está ali cuidando, né, para outra pessoa, por exemplo, de uma granja, de um sítio, né? Ele cuida ali, ele dá as ordens necessárias, ele faz o que precisa ser feito, mas ele está agindo, e isso a gente não pode esquecer em momento algum, ele está agindo em nome do proprietário, tá? Se em algum momento esse caseiro, ele não age em nome do proprietário e começa a dar as ordens por si só, ele passa de ser detentor para ele ser possuidor. E aí, gente, vocês vão perceber que o detentor no mundo jurídico não tem nenhum tipo de efeito jurídico, né, que possa beneficiá-lo, por exemplo, numa demanda futura. Em relação ao possuidor, não. O possuidor, ele tem uma demanda jurídica e ele pode brigar, ele tem uma tutela jurídica, melhor dizendo, e ele pode brigar, por exemplo, por aquele terreno, né, ou por aquele sítio, aquele granja que inicialmente ele parecia ser um detentor, né? Parecia ser um caseiro desinteressado, aquele caseiro que simplesmente cumpria ordens do seu patrão, né? E aí, de repente, ele já não cumpre mais ordem do seu patrão e ele faz aquilo que ele quer. Então, a partir desse momento, ele passa de detentor para possuidor. E aí ele começa a ter uma tutela jurídica. O que isso significa? Significa que se ele for na justiça, se ele tiver a comprovação de que ele era possuidor daquele sítio por muitos e muitos anos, ele pode sim, né, conseguir aquele sítio para ele, ter a tutela de ficar ali naquele sítio. Ok? Então, gente, o artigo 1198, ele traz isso pra gente, né? É importante que vocês busquem no código e vocês vão entender lá direitinho o que esse artigo diz. Eu vou ler aqui rapidamente para vocês, para ficar bem claro. O artigo 1198, ele vai dizer o seguinte: considera detentor aquele que, achando-se em relação de dependência para com o outro, ele conserva a posse em nome desta outra pessoa e em cumprimento de ordens ou instruções suas. Então, se a gente for transportar isso aí, né, para nossa vida real, o que a gente vê? Que é o exemplo mais clássico que tem, é o próprio caseiro mesmo, tá? Então, nesse parágrafo aí que a gente acabou de ler para vocês, o que acontece? Mostra que se a partir do momento que essa pessoa que está agindo, né, em nome de outra, e se ela mostrar qualquer comportamento diferente e passa a agir em nome próprio, ela perde essa caracterização de detenção, né, e passa a ser aí o próprio possuidor. Um outro exemplo também interessante é o próprio manobrista, né, que exerce lá uma detenção em relação àquela empresa lá que tem a posse de determinados carros. Então, quando esse manobrista, ele está fazendo ali as manobras do carro, ele é um detentor e não um possuidor.
Tá bom, pessoal? Isso é muito importante aqui, inicialmente, que a gente entenda, né? Esse conceito de posse, que essa posse aí, ela tem um conceito, uma partezinha da teoria objetiva de Ehring, mas também tem aí a função social importantíssima de Savigny, tá? Muito importante também que a gente saiba a diferenciação, né? Não confundir posse e propriedade e a gente não confundir posse com detenção, né? A detenção, você age sim como se dono fosse, mas em nome de outrem, o que não acontece com a posse, ok? Espero que vocês tenham entendido. Nós temos aí alguns exercícios para a gente fixar bastante o que vem a ser a posse. Até o nosso próximo encontro.